Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre as 5 melhores leituras que eu concluí no primeiro trimestre de 2025. Gente, vou dizer que aí os meses de janeiro, fevereiro e março eu li muita coisa boa e, logicamente, tive que fazer aquele apanhado aí das 5 melhores leituras para vir contar para vocês. Então, vamos lá! Em quinto lugar, eu acabei aí colocando A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e eu posso dizer que o meu primeiro contato com algo da Isabel foi simplesmente maravilhoso, porque aqui a gente vai ter uma história que vai falar sobre 3 gerações da família Trueba, que é aí uma família que tem os seus problemas, que tem os seus conflitos, mas que também tem aí, né, muitas questões que os unem, mas a gente também tem uma história de realismo mágico. Então, enquanto a gente vai ver aí questões de latifundiários, de ditadura, de desastres naturais, a gente também vai ver ali muitas questões humanas que vão falar sobre esses personagens que a gente vai conhecendo aqui e que também vai fazendo com que a gente ame alguns, odeie outros, mas que a gente fique preso do início ao fim. É uma história em que acontece muita coisa, muitas tragédias, que a gente vai vendo ali a mudança que vai acontecendo, né, com os personagens, com essa família ao longo das gerações, mas também vai focar muito nas emoções humanas, né, no que torna cada um desses personagens humano, no meio de um certo realismo mágico ali, de uma fantasia leve que também vai conquistar a gente e que a gente vai acabar comprando. A gente vai achar que tudo aquilo é possível, porque a gente tem uma história que vai falar muito da vida da própria Isabel Allende, com questões, né, de conflitos que aconteceram no Chile, mas ao mesmo tempo vai falar aí de gente que a gente conhece, coisas que a gente tem dentro de nós e por aí vai. Então, foi uma leitura muito fluida, muito gostosa. A escrita em si me lembrou uma mistura de Gabriel Garcia Marques com Helena Ferrante, então eu me deliciei, mal posso esperar para ler mais histórias da Isabel Allende, porque assim, foi fenomenal esse meu primeiro contato. Em quarto lugar, eu acabei colocando o quarto volume de Spy Family. Aqui a gente tem a história de um agente secreto que está tentando arruinar aí os planos de um líder, né, de provocar uma guerra entre duas nações. Porém, para isso, ele está seguindo aí todo um plano e a primeira etapa desse plano é conseguir uma esposa e um filho em uma semana. E aí ele acaba de fato entrando em um casamento fake, né, um casamento falso com uma moça que não se dá muito bem com outras pessoas, que é muito tímida, mas que na verdade ela é uma assassina, e ele acaba também adotando aí uma criança que na verdade fez parte de um experimento e ele não sabe que ela é telepata. E aí, logicamente, a gente tem uma história muito engraçada, muito maravilhosa, em que a gente vê a dinâmica familiar que vai ali se estabelecendo conforme a história avança. A gente vai ver esses personagens que são muito maravilhosos, que a gente se apega, né, a eles desde o princípio, cada um tendo seus próprios segredos, seus obstáculos, seus próprios objetivos, mas também a gente vai ver eles começando a se importar muito com os outros e se tornando uma família de verdade. E nesse quarto volume, eles acabam tendo um novo integrante na família, que é um cachorro. E esse cachorro também passou por um experimento e, na verdade, ele consegue ver o futuro. Gente, foi o primeiro volume que eu chorei. Por quê? Porque é uma história que ela é muito gostosa. Ela aquece o coração da gente, que eu gargalho, que eu amo cada segundo, cada página que eu passo com essa história. Só que nesse volume a gente acaba vendo, né, esse cachorro que passou por muita coisa, sabe, e que vai passar também por muita coisa aqui nesse volume, tendo aí o amor da Anya, que é essa garotinha, e começando a ser parte dessa família muito disfuncional, mas que também é extremamente amorosa. Eu amei esse volume, foi incrível. Eu tô gostando demais de Spy Family, mas de fato, o quarto volume foi meu favorito até agora. Em terceiro lugar, eu precisei colocar A Hora das Bruxas, da Anne Rice, o primeiro volume aí, né, de uma trilogia que vai falar aí sobre a vida das bruxas Mayfair, já que aqui a gente tem como protagonista a Rowan, que é uma neurocirurgiã e que ela salva muitas vidas, mas ela também acaba tendo aí o dom de tirá-las.
e ela acaba descobrindo que, na verdade, ela é uma bruxa e que ela faz parte aí de um grande clã, né, de um grande coven de bruxas que já dura muitos e muitos séculos. E aí a gente vai ter aqui, né, uma agência que observa e que registra a vida dessas bruxas, que é o Talamasca, e essa narrativa vai meio que se dividir entre o presente, né, da Rowan indo para Nova Orleans, conhecendo a sua família, conhecendo os seus dons, e o passado, né, em que a gente vê os registros do começo, né, do início da bruxaria ali na família Mayfair e como essas bruxas estão conectadas a uma entidade muito misteriosa que é o Lasher. Foi um livro magnífico. Entre os livros que eu li da Anne Rice até agora, esse está no meu segundo no pódio de melhores livros dela, porque eu me peguei muito presa na história. Eu amei cada segundo que eu passei com este livro, que na verdade é um calhamaço, e ao mesmo tempo, mesmo sendo um livro enorme, eu não conseguia parar de ler. Eu terminei ele querendo pegar os próximos, sabe? Porque eu gostei muito da Rowan, eu amei ela como protagonista. Eu gostei aqui do desenvolvimento que a gente tem na história, não só dela, mas de outros personagens. Tem alguns plot twists, a gente vai sabendo cada vez mais do Lasher e qual é o seu objetivo, né? O que ele é. E, gente, sério, foi sensacional. Anne Rice tá de parabéns com este livro maravilhoso. E eu mal posso esperar para continuar e saber mais da vida das bruxas Mayfair. Em segundo lugar, já vou falar que primeiro e segundo lugar vão se alternando dia após dia, os dois foram sensacionais, mas no momento, em segundo lugar, eu acabei colocando Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel, em que a gente acaba aqui tendo histórias que vão se passar ao longo de diversos séculos e milênios com diversas pessoas que acabam presenciando uma certa anomalia, que num determinado lugar ali de uma floresta do Canadá, quando alguém passa nesse exato lugar, tudo fica escuro, ela ouve ali um barulho, né, ou como se fosse um grande vento, e no fundo ela começa a ouvir também um violino tocando. E depois ela acorda, né, já tá num outro lugar, não sabe exatamente o que aconteceu, mas de repente a gente vai ver aí com a passagem do tempo uma agência tentando investigar essa anomalia, tentando descobrir, né, o que acontece naquele lugar. E é só isso que eu vou falar, porque eu não posso entrar em mais detalhes. Só vou falar que aqui a gente tem um livro de ficção científica maravilhoso. Ai, é super original e diferente e algo que eu nunca vi na vida? Não, mas a maneira como é escrito, a maneira como tudo se desenvolve e a maneira como tudo está conectado aqui, isso sim é genial. Sério, foi uma leitura muito fluida, muito rápida. Ele é um livro curto e ele é um livro que é muito dinâmico, então você não consegue parar de ler. E quando você chega no final e você entende exatamente tudo o que está acontecendo, você fala, cara, que livro! Eu me apaixonei pela Emily St. John Mandel, eu quero ler tudo que ela já escreveu. Eu gosto muito de como ela acaba aí criando as suas histórias, como ela constrói cada um dos personagens e como no começo você não sabe o que está acontecendo, você entra sem saber o que esperar e no momento em que tudo faz sentido, você fala, cara, essa mulher é uma escritora incrível. Então aí foi um livro que eu favoritei, foi um dos primeiros favoritos do ano e mal posso esperar para ler outras obras da Emily St. John Mandel. E antes de eu falar sobre o meu primeiríssimo lugar na lista aí de melhores leituras do primeiro trimestre, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, que você vá engajando, que a gente vá conversando aqui sobre literatura, que você mande para outras pessoas, que você compartilhe o vídeo, o canal, que você espalhe o amor pela literatura. Isso também me ajuda bastante a continuar fazendo o que eu tanto amo. E também já quero agradecer desde já por você ter assistido o vídeo até aqui. Então agora sim, vamos falar sobre o meu número 1 desse começo de ano. E não poderia ter sido outro que não Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Gente, este livro é maravilhoso. Aqui a gente vai ter, né, uma história autobiográfica em que o jornalista Marcelo Rubens Paiva vai falar bastante sobre a sua própria família, principalmente o seu pai, né, que era o político Rubens Paiva, que acabou sendo aí, né, preso, torturado e morto durante a ditadura militar no Brasil, e a sua mãe, a Eunice Paiva, que teve que sustentar tudo o que aconteceu, que teve que manter
aí a sua família unida, os seus filhos no meio de todo o caos, enquanto buscava justiça, né, pelo seu marido, e também se reinventando ao longo do tempo, se tornando uma advogada, lutando pelos direitos indígenas, e a gente vê aí a resiliência dessa mulher. É uma história incrível. Por quê? Porque a gente vê aqui um dos relatos do que aconteceu com tantas e tantas famílias no Brasil, sobre os males da ditadura, sobre os perigos da ditadura, sobre tudo o que foi sendo feito, né, as injustiças, as mortes, as prisões, as torturas, e como tanta gente saiu impune disso. Esse é um dos relatos do que aconteceu com tanta gente durante esse período tão terrível, né, da nossa história, que precisa ser conhecido, por mais que seja doloroso, por mais que seja pesado, por mais que seja uma história que vai te deixar horrorizado, que vai te deixar enojado, que vai te deixar indignado, é pra gente conhecer e não permitir que a ditadura ocorra novamente, que isso retorne, que isso aconteça mais uma vez na nossa história. Então, foi um livro que ele foi muito fluido, eu li ele muito rápido, mas ao mesmo tempo foi um livro difícil de digerir, porque é uma história real e é uma história muito dolorosa. Até porque a gente vai vendo ali, desde a infância feliz do Marcelo, né, da sua família, das coisas que foram acontecendo, até a tortura e os relatos das coisas horrorosas que aconteceram com seu pai, também com a sua mãe, e a gente vai vendo ali, né, ao passar do tempo, toda a força que ela teve, que ela precisou ter, sabe, de não poder sequer desistir. E ela também envelhecendo, tendo aí também uma doença horrível que vai fazer com que ela se esqueça de muita coisa. Mas, de fato, é um livro feito pra gente não esquecer da vida da Eunice Paiva, do Rubens Paiva, do Marcelo Rubens Paiva e da história do nosso país. Então, foi sensacional. Eu acho que todo mundo precisa ler, precisa conhecer. Tem a adaptação aí que ganhou o mundo, que mostrou para o mundo não só a nossa arte, o nosso cinema, mas também a nossa história. Então tá aí, o melhor livro que eu li esse ano até agora foi Ainda Estou Aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você leu aí nesse começo de 2025. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.